fizemos por enquanto 457 quilômetros com esse tanque. E já apitou aqui dizendo que precisa abastecer, dizendo que fez 12,8 por litro. Parece que foi menos na real, a gente vai descobrir daqui a pouco. O tanque é pequeno, 45 litros, já berrou aqui. A gente tá chegando em Curitiba, vamos abastecer por lá e a gente vai ter a primeira referência de consumo. Da minha expectativa, ficou bem acima. 80 Campina Grande do Sul. Sim. E 100. Porque os primeiros 200 km praticamente não baixa. Aí os outros 200 acabam. Primeiro abastecimento rodoviário aqui com o T40, 512,4 quilômetros, 41 litros e 53 de gasolina. Isso dá uma média de 12,34. No computador de bordo, esse mesmo percurso foi 12,8. Então tem um erro aí de mais ou menos uns 5%. Em geral tem erro mesmo, e em geral o erro é maior. Para a primeira medição, na verdade nós tivemos uma antes que ele deu 11,7 e deu menos de 10, mas é por causa provavelmente de quanto que abasteceu e tudo mais. Nosso segundo tanque aqui com o T40 rendeu bem mais. A gente rodou dessa vez 531 quilômetros. Foi bem melhor o rendimento e tudo mais. O computador de bordo marcou de média 13,3 km por litro. Nós andamos 531 km com 41 litros. Então, na verdade, deu 12,94 km por litro. Teve uma melhora sensível, né, uma melhora clara, mas tem uma diferença com o computador de bordo na faixa aí de 5%. O computador de bordo marcou 13,6 de consumo, né? Veio melhorando, a gente está andando mais devagar. Nós gastamos 39 litros e 19 para 478 quilômetros. Deu na verdade um consumo de 12,2. A diferença que estava dando na faixa de 5% foi para 10%. Foram 425 quilômetros, 7 quilômetros, e foram 32 litros e 41. A média real foi de 13,13 km por litro, que está aqui. E o trip, né, o consumo no computador de bordo, é 11,6. Então ele estava marcando sempre a mais, o consumo era melhor do que de fato era, e agora ele marcou bem a menos, 15%, mais ou menos. E é muito difícil dar esse tipo de diferença nos carros com computador de bordo, marcando uma coisa e sendo melhor. Foi bem abastecido, a gente tem acompanhado. É estranho, parece que essa média ele não pega todo o período, parece que ele pega uma quilometragem mais recente. Subindo as serras, ele começa a marcar, ele consome mais, lógico, mas ele começa a cair muito o consumo médio, ao passo que a hora que você começa a descer, ele começa a melhorar muito o consumo médio. Então, e assim, você já rodou 300 km, daria alguma diferença, mas não tão imediata. E outra curiosidade é que desde quando nós começamos a viagem, o consumo vem melhorando. Tem alguma coisa de adaptação. A gente vem usando sempre combustível, gasolina comum. A gente percebeu é que tem muito a ver com a velocidade. A gente está Serra Gaúcha, Secos São Serranos. Andando mais devagar, ele realmente acaba tendo uma queda de consumo importante. Se você andar em uma velocidade mais alta, e mesmo o câmbio não sendo dos câmbios mais curtos, né? A gente tem a 100 por hora, o carro está 2.500 giros. E mais uma vez a gente teve uma diferença grande. Nós rodamos 327 km e meio, nós consumimos 26 litros e 24 de gasolina, 12,48 km por litro. Mais próximo do urbano, nós ficamos rodando aqui na região de Bento Gonçalves, de consumo médio aqui, deu 11,2, dá uma diferença aí de 10% mais ou menos, que marcou para menos. Duas para mais, duas para menos. Mais um tanque aqui
Nós rodamos 503 quilômetros e 2, foram 41 litros e 87. Na real, 12,02 quilômetros por litro. E ele marcou 13,3 quilômetros por litro de média trip. Então aqui está dando uma diferença de 10%. Nunca marca certo. Ou marca mais ou marca menos. Penúltimo tanque aqui do Percorra Serra Gaúcha. Foram 449,2 quilômetros, 34,74 litros. Na real deu 12,93 km por litro. E ele marcou o consumo de 13,5. Ele manteve a diferença na faixa aí de 5%, que ele marcou a mais, né? Que ele marcou um consumo melhor. Último abastecimento da nossa viagem aqui. A gente rodou mais em estradonas, pouco trânsito, né? Muito fluido. Nós rodamos 265,7 quilômetros. O computador aqui marcou 15,3 de quilômetros por litro e consumimos 17,83 litros. 14,9. Esse sim, um consumo bacana. Neste perfil de estrada, estava chuva, andando mais devagar. E como média geral de todo esse período que nós ficamos com o carro, ele marcou 13,5. A gente já sabe que foi bem menos que isso, mas depois a gente faz as contas e apresenta para todo mundo. Então aqui a gente encerra, né, as avaliações aqui de consumo